Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Patrícia Silva e hoje eu vou conversar com vocês sobre um assunto muito sério, a crise que está acontecendo dentro dos Correios. E olha, não é boato de internet não, é denúncia feita diretamente no Senado Federal pelos próprios funcionários da empresa. É coisa pesada mesmo. E você precisa saber disso, porque quando uma empresa pública do tamanho dos Correios entra em crise, é o Brasil inteiro que sente. Então fica comigo até o final, porque eu vou te explicar ponto por ponto o que está acontecendo, o que os funcionários denunciaram, o que os senadores disseram e por que essa crise é tão perigosa. E como tudo isso pode afetar sua vida, mesmo que você nem use os Correios com frequência. Os funcionários dos Correios foram até o Senado participar de uma audiência pública na Comissão de Transparência. E lá, na frente dos senadores, eles disseram que dentro da empresa está rolando assédio moral, pressão psicológica intensa, perseguição, clima de medo e intimidação, falta de transparência nas contas, informações escondidas sobre processos judiciais e trabalhistas e erros na gestão financeira. Ou seja, a situação está tão complicada que eles precisaram ir ao Senado pedir ajuda, porque dentro da empresa ninguém escuta. Isso já diz muita coisa. Os relatos que apareceram nessa audiência são fortes. Teve funcionário dizendo que chega no trabalho com ansiedade, com medo de ser chamado na sala da chefia. Teve também gente relatando perseguição, punições injustas e exigências impossíveis de cumprir. Imagina só, você ir trabalhar todos os dias e sentir que qualquer coisa que você faça pode virar motivo de punição. Quem trabalha sob medo não produz bem, e quem sofre assédio perde saúde, perde autoestima e começa a adoecer. E aqui vai uma verdade simples. Empresa que não cuida do próprio funcionário não consegue cuidar do serviço que presta à população. Segundo os trabalhadores, esse é um dos piores problemas, que é a transparência. Eles disseram que os processos internos são fechados, sem acesso claro. Informações sobre gastos e dívidas não aparecem completas. Valores importantes não estão sendo contabilizados direito. O sindicato também tem dificuldade até para obter documentos básicos. E a direção estaria escondendo dados financeiros sensíveis. Gente, quando uma estatal começa a esconder número, pode ter certeza, tem problema grande vindo. Até o representante dos procuradores da empresa, que conhece bem a parte jurídica, afirmou que muita coisa está mal explicada. E ele disse literalmente isso. Os trabalhadores estão sendo cobrados, mas a direção não explica a forma de tratamento do dinheiro, nem os valores que a ECT está deixando de contabilizar. Isso não é pouca coisa. Mas qual que é o papel do Senado e por que os funcionários foram até lá? Os Correios são uma empresa pública e tudo o que acontece ali envolve dinheiro público. Então o Senado tem obrigação de fiscalizar. A audiência foi solicitada pela senadora Damares Alves, que falou que a crise é grave e precisa ser apurada. O presidente da comissão, o senador Dr. Irã, disse que ficou assustado com o que ouviu e com o tamanho da desorganização financeira. E o mais interessante é que até ex-diretor dos Correios participou e confirmou parte dos problemas. Ou seja, não é só funcionário reclamando, é gente que conhece a empresa por dentro, dizendo que a coisa desandou mesmo. A bomba financeira é um déficit enorme. Bem, agora segura essa. No primeiro semestre de 2024, os Correios registraram um rombo de mais de 800 milhões. 800 milhões em 6 meses. Isso é muito, muito dinheiro. Não é normal. E quando uma empresa pública fica no vermelho desse jeito, significa corte de investimentos, falta de manutenção, falta de funcionários, salários congelados, atendimento prejudicado, atrasos cada vez maiores, fechamento de agências e risco de privatização forçada. Esse déficit gigantesco mostra que a empresa está sangrando e, se ninguém fizer nada, pode piorar muito. Mas por que isso importa para você? Bem, muita gente pensa,
Ah, mas eu só uso o correio quando compro alguma coisa na internet. Não é bem assim. Os correios fazem coisas que você nem imagina, como, por exemplo, transportam materiais das eleições, inclusive urnas e documentos, levam provas do Enem para o Brasil inteiro, entregam correspondência em áreas remotas onde a empresa privada nenhuma entra, ajudam na distribuição de remédios, documentos oficiais e materiais de governo, atuam em emergências, enchentes e deslizamentos e também em tragédias. Então, sem os correios funcionando, muitas áreas do Brasil ficam isoladas. E se a crise continua, o país inteiro pode ser afetado. Mas o Senado pode abrir CPI? Sim, ele pode. Se os senadores considerarem que há indícios de má gestão, assédio moral generalizado, prática irregular de contabilidade, omissão da direção e risco à prestação de serviço público essencial, então eles podem abrir uma CPI para investigar tudo de forma profunda. E tem senador que já falou que se os documentos não forem apresentados, eles vão subir o tom. Então, esse caso ainda deve dar muita notícia. Mas e a direção dos Correios? O que ela diz? Bem, a direção nega irregularidades e diz que está trabalhando para modernizar a empresa. Mas os funcionários afirmam que há decisões sendo tomadas sem consulta, números que não batem e fechamentos de agências sem explicação, ou seja, discurso de um lado e realidade do outro. E quem sofre com essa guerra é a população. Mas como essa crise nasceu? Bem, os Correios já tiveram problemas no passado, isso é verdade. Mas nos últimos anos, segundo especialistas e ex-diretores, aconteceram erros graves, mudanças repentinas na gestão, decisões políticas sobre cargos importantes, falta de investimento em tecnologia, corte de pessoal, dívidas acumuladas, perda da competitividade. A crise não surgiu do nada, ela foi crescendo aos poucos e agora explodiu. Mas o que pode acontecer daqui para frente? Bem, depois dessa audiência, podem acontecer várias coisas, como, por exemplo, o Senado pode exigir documentos e relatórios financeiros, pode pedir intervenção externa, pode abrir CPI, pode recomendar mudanças na direção, pode propor leis para aumentar a transparência das estatais e também pode pressionar para reverter decisões internas prejudiciais, ou seja, o futuro dos Correios está em debate e isso importa demais. Bem, mas agora eu quero ouvir de você. Me conta aqui nos comentários. Você já teve uma encomenda atrasada ou perdida nos Correios? Acha que a empresa está melhorando ou piorando? Você acha que deveria ter CPI? E os Correios devem continuar públicos ou deveriam ser privatizados? A opinião de vocês é muito importante e ajuda demais a fortalecer esse canal. Pessoal, esse assunto é sério demais e eu vou continuar acompanhando cada passo do Senado nessa história. E se você quer ficar por dentro do que acontece no Congresso e como isso afeta a sua vida, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa saber o que está rolando. Eu sou a Patrícia Silva e vejo vocês no próximo vídeo.